Boa tarde, colegas internautas do Facebook e do YouTube. Continuando nossa reflexão dessa semana, vamos fazer algumas considerações finais sobre essa nossa obra, Organicidade Pragmática. Ela nasceu de uma preocupação que vem nos acompanhando, é a questão metafísica e a questão ontológica. A ontológica está dentro da metafísica. E nós queríamos ver alguma coisa atual. Pesquisando na internet, é que nós vimos um texto de Gilles Deleuze, dessa obra, uma parte, uma análise, e nós reparamos que ela destoava completamente do que nosso conhecimento de Deleuze. Nós já tínhamos lido a lógica do sentido e conhecemos resenhas sobre o antiédipo e o homem-máquina, corpos desejantes, acho que um texto dele, nessa linha do antiédipo, e o capitalismo e a esquizofrenia. Nós já vimos alguma coisa. E nessa da dobra ele destoava totalmente. Aí nos veio a mente, na leitura, alguma coisa pelo que a gente conhecia da obra de Deleuze, e a sua maior característica, além de ser o pai do desconstrutivismo, ele é o pai da chamada filosofia da diferença, é muito baseada nos chamados movimentos identitários. Tem uma entrevista que ele deu, acho que o ABC de Gilles Deleuze, em que ele fala da esquerda, o que é esquerda, e ele vai explicar, que ele dá a entender que atualmente a esquerda deveria se preocupar com esses problemas das minorias, isso é um tempo atrás. E esse problema nos remeteu a um que nós já conhecíamos, de experiência de seminário católico religioso, que é a Teologia da Libertação e Jesus Cristo Libertador, de Leonardo Boff. E nós lembramos que Leonardo Boff, ele também falava alguma coisa da questão de minoria, mas muito pouco, e achamos que uma podia complementar a outra. Mas nós já vimos depois, já refletimos sobre a questão da queda do Muro de Berlim e da vitória do liberalismo, e tínhamos em mente uma questão muito preocupante da questão ética. E lembramos, já falamos isso, que em nossos tempos, muitas vezes, que as pessoas que têm preocupação ética achavam que deveriam voltar um pouco a ser em tempo. Algumas pessoas, assim, de modo informal, não lembro de nada oficial, eu lembro de comentários de professores de filosofia. E aí nós interessamos de fazer estudo junto com o Ser e Tempo e vemos que são obras que se completam, como nós já vimos aí, E agora, o título e a nossa preocupação maior também já começou a uma outra visão de crítica da sociedade e da sociedade capitalista, que é a nossa base, é a questão da ecologia. Aí já unimos com o que já havíamos trabalhado com Hegel na questão da natureza orgânica, e veio essa questão do organicismo. E o organicismo como crítica da sociedade capitalista e o ambientalismo, ele incorpora uma preocupação social, embora mais no campo das chamados povos tradicionais, clássicos, essa maior preocupação dele na questão do meio ambiente, para que os povos tradicionais, principalmente os indígenas,
chamada fase pré-colombiana, tinha uma identificação muito grande e uma relação muito natural com o meio ambiente e naturalmente eles preservavam mais, né? Volta à questão da teologia da libertação, que também tem uma preocupação nessa área, né? Mas Leonard Boff não desenvolveu muito essa questão, ela desenvolveu mais a questão clássica das diferenças, né, entre o trabalhador e o empresário, né, o capital e o trabalho. Mas o capital e o trabalho com desenvolvimento, principalmente com a visão política social democrata, ele amorteceu muito essa grande diferença, né? Fica o problema das minorias. E agora, com a nova direita, né, um novo tipo de, não é bem minoria, né, mas um novo tipo de excluído, né, que são, dentro do desenvolvimento, os excluídos do desenvolvimento geral, mesmo dentro da sociedade capitalista. E esses excluídos dos benefícios do Estado, esses excluídos, os trabalhadores, por conta do problema ambiental, das indústrias de carvão, né? Eles formaram uma classe de ressentidos, que vai desde empresários falidos, pequenos proprietários, né? E esses trabalhadores dessas atividades que não mais têm abrigo na sociedade capitalista, né? E formaram um certo ressentimento. Aí se uniu, quando nós fomos procurar Ser e Tempo, essa visão já está presente lá, Ser e Tempo entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foi escrito, né? Heidegger fala disso dessa questão da consciência que não aceita a impessoalidade do mundo, né? E ela fica sendo ressentida, ela procura uma identidade própria de sua subjetividade. E lança uma culpa em cima do mundo, mais ou menos, né? Ele fala desse clamor, mas dentro de um contexto maior, ele fala da questão da impessoalidade em vista da morte também, né? A morte teria que ser encarada como algo pessoal próprio, que é para o desenvolvimento da subjetividade. Isso segundo Ser e Tempo. Tem esses dois lados. Tem um lado que ele fala uma análise social, aí dá para ver muito bem esses ressentidos da sociedade capitalista e que foram abrigados pela nova direita, né? E também esse outro lado filosófico de encarar a morte, só que Heidegger, ele rejeita a escolástica, a metafísica tradicional, ele quer procurar uma outra coisa, algo né? Isso nós falamos, ontologia ancestral, algo ancestral até, vamos dizer assim, como se fosse uma pré-história da ontologia, né? Remetendo aos chamados pré-socráticos. Né? Mas o problema dessa visão, de um lado teve esse problema que gerou o movimento da nova direita, tem de ser isso, que tem esses ressentidos, que inclui inclusive os antigos chamados trabalhadores, né? Eles estão indo para a nova direita, esses trabalhadores específicos, mais para frente, pessoal que mexe com o petróleo, né? O petróleo está sendo condenado, o combustível, fonte energética, vamos dizer assim, a partir do petróleo, do carvão, do carbono, né? E em vista de uma outra tecnologia, e também alguns ressentidos
da classe média em vista de um outro lado que Heidegger não abrigou e ele não aprofundou essa questão da ética, né? Mas ficou ressentido dessa própria liberação geral e da valorização dessas minorias, né? Então, uma classe média mais, um pensamento mais conservador, né? Ela se viu insegura com relação ao avanço, né, das causas identitárias, principalmente no cunho ético familiar, né? A questão de novas formas de união, de casamento, dizendo a verdade, né? Novas formas de relacionamento, de comportamento, né? Então elas ficaram inseguras. E Heidegger não desenvolveu isso, nem dos outros dois também desenvolveram. Heidegger pressentiu isso nessa questão. Uma outra questão também, dessa questão de revalorizar a ontologia, e que também está sendo capturado pela nova direita, é a ontologia ancestral na questão da figura de Deus, né, e da religião. Esse mais é que nós batemos com mais uma necessidade. Não é só, a religião não é só um instrumento de manipulação. Religião é um sentimento íntimo da pessoa em relação ao mundo, e que muitas vezes é a completa. Por isso nós citamos o exemplo na nossa exposição traçada dos filhos de Caetano Veloso, em que eles se tornaram evangélicos, dois parece, né? E Caetano Veloso falou não, que ele aceita, porque segundo eles se sentem bem lá, que eles de alguma forma os completou. É esse sentimento que nós vemos. E fora disso, experiência pessoal nossa, né? De realmente a experiência religiosa, quando vivida, ela traz algum tipo de compensação que a racionalidade pura cartesiana e kantiana, né, não entende, não compreende. O cartesianismo ainda compreende alguma coisa e o kantismo joga na questão moral, mas tem um sentimento íntimo verdadeiro e uma visão clara de uma presença. Por isso tivemos, mais para frente, em nossas leituras nessa área, primeiro a questão pessoal nossa, tem até um salmo que fala mais ou menos disso. Essa experiência não é a experiência comum. O salmo ou é o 8 ou é o 18, vamos olhar aqui, em que o salmista fala que não há palavras, mas a sua verdade percorre o universo. Não sem discursos nem palavras, essa visão de Deus. Salmo, vamos ver, 8 ou 18. Se não me engano, é o 18. Não é o 8, é o 18. Isso na numeração da Bíblia Católica, deve ser 19. É isso mesmo, que narram os céus a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos.
Um dia a outro transmite essa mensagem, uma noite a outra a repete. Não é a língua, nem são palavras, cujo sentido se perceba. Mas por toda a terra se espalha o seu ruído e até os confins do mundo a sua voz. É uma experiência própria nossa, em algumas vezes, em alguns momentos, realmente, é um momento de aflição, né? Todo mundo aí procura a Deus e muitas vezes parece que você ouve uma voz, né? Uma voz misteriosa, não é a palavra, é um sentimento misterioso. Essa é a experiência nossa. Aí nós pegamos a Santa Teresa de Jesus, que é doutora de igreja, que ela tinha essas visões. E ela reconhece e explica para as outras que ela não vê nada, ela não ouve nada, ela tem um arrebatamento. Aqui, esse aqui é um livro que nós tínhamos, Caminho de Perfeição. Aqui ela fala no capítulo 25, da Santa Teresa de Jesus. A alma entende que o Mestre Divino a está ensinando sem ruído de palavras. Aí depois ela vai explicar isso no Castelo Interior, Moradas, que nós colocamos, nós vamos explicar agora, né? Por conta dessa questão do castelo, uma coisa bem medieval, né, da construção, ela diferencia de Deleuze, que ele analisa a arquitetura barroca, e vê aquela questão do lado de cima e de baixo. Mas ela faz uma arquitetura e o castelo dela não tem lado de cima. Tem um dado central, como se fosse uma fruta que você abre e tem aquele miolo lá dentro, mais ou menos. Algo parecido é essa a imagem que ela dá, dessa explicação dela, dessa ascese da alma. Aí ela fala, estou me desdobrando, irmãs, para explicar-lhe essa operação de amor que não sei como. Parece contraditório dizer que o Senhor está próximo da alma e ao mesmo chama, com um aceno tão evidente que não deixa dúvida. É como um silvo tão penetrante que é impossível não ouvir e compreender. E depois ela vai falar que essa sensação não é uma visão e não se ouve. Ali ela já explicou, né? Aí fala. Depois vamos achar que é outra parte, mas tem outra parte, aquela outra parte aqui, essa aqui é do Castelo Interior. Ela fala da alma tomada de amor pelo Senhor. Ele fala, aqui no 7º, certamente não é alucinação, porque a mente não consegue imitar isso. É algo tão real, não é possível haver engano, pensando-se que nem vê. Não há como duvidar que aconteceu, porque esses ímpetos são percebidos tão intensamente como um grito aos ouvidos. Se paira alguma suspeita, porque não são verdadeiros. Então, essa certeza interior. Então, nesse sentido que nós procuramos a ontologia. Mas aí nós procuramos, em Deleuze, que veio essa ideia, ele analisando Leibniz fala da alma como algo fluido, nós explicamos isso, né? Que tem hora que ele tem conotação plástica e tem conotação elástica. Aí Deleuze fala isso, e vai analisando isso, e essa perspectiva religiosa, e veio a questão da organicidade do mundo, né? Que remeteu ao ambientalismo, essa organicidade, com o mundo como um órgão, um ser vivo, né? Um organismo vivo, né? Que Lovelock identificou como Gaia. Mas aí que vem essa questão do caos. O mundo, principalmente o lado científico, custa entender, e por um lado, o lado científico está muito embrenhado na questão da entropia.
Então, a entropia é uma desordem a partir do caos. A teoria do Big Bang é a teoria que tudo surgiu a partir do caos. E, e Leibniz, analisando Whitehead, sobre a dobra, ele faz uma comparação, é quando ele fala que nós já vimos. O caos não existe, uma abstração, porque é inseparável de um crivo, que dele faz sair alguma coisa. Algo em vez de nada. O Leibniz vai falar isso em questão da alma, que fala, em questão da matéria, né, que uns falavam que existe o vazio na matéria, ele fala que não, existe algo fluido. Né? Aí pode remeter à física quântica, tudo. O caos seria um puro mene, em inglês, né, que é algo, né? Pura diversidade adjuntiva, ao passo que alguma coisa seria o ano, em inglês. Não já uma unidade, mas sobretudo o artigo indefinido que designa uma singularidade qualquer. Ele faz esse jogo de mene e ano para explicar o pensamento Whitehead, que era em inglês, né? E esse jogo da língua inglesa. E esse one engloba também o indefinido. Não existe nada, existe algo indefinido. Isso já vem lá com... remete também a Hegel, que fala na questão do devir. E a ecologia e os acidentes ambientais, né, remetem a essa organização, como já vimos. Então, por isso que nós colocamos Deus e o caos. O princípio de caos interno, que causa a tristeza, e esse princípio que Heidegger tentou superar e colocou na visão da morte, sem esse lado dessa visão de Deus, muitas vezes não soluciona esse caos interno, interior da subjetividade. E o Jesus Cristo libertador, por ser libertador, nesse sentido, não aprofundado por Boff, aí complementando com Deleuze. Então, as três obras se completam. E não existe esse caos por também pura necessidade humana. Essa é o nosso, mais ou menos, o resumo do sentido da nossa aula. Boa tarde.